Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Terças do Tal. Hoje a gente vai estar falando sobre a arte da guerra e como que a gente consegue eh, evitar a autossabotagem utilizando os ensinamentos de Sun Tzu, tá? Então a gente vai estar utilizando primordialmente alguns trechos do capítulo 1 do Tao Te Ching, não, do Arte da Guerra, tá? A tradução que eu estou usando aqui é uma tradução que eu fiz a partir de traduções em inglês. Isso porque eu não gosto das traduções brasileiras, não é por snobismo da minha parte, é porque muitas vezes elas traduzem ou ao pé da letra ou de forma acadêmica. Quando a gente está traduzindo um texto taoísta, não é interessante traduzir as palavras palavra por palavra. A Eva tem, dentro de um dos livros dela, acho que é o livro que ela traduziu de Liezi, tá? É um que ela comenta que nas traduções que ela faz dentro dos livros taoístas, ela traduz preservando a ideia, não necessariamente as palavras. Porque o taoísmo ele fala de uma maneira muito poética muitas vezes e ele também usa muitas palavras que têm significados em chinês ou significados ocultos dentro da tradição. E muitas vezes, quando a gente traduz palavra por palavra, a gente perde parte desse refinamento, tá? A gente perde parte da profundidade que as palavras ali podem ter. Tá? Então eu peguei essa tradução em inglês, que é uma tradução muito fidedigna, inclusive eu passei no grupo ela, assim que terminar essa aula eu vou repassar de novo junto com o material, para todo mundo ter acesso. E aí eu traduzi para o português, né, aquela tradução, tá bom? Então vocês não vão encontrar exatamente esse texto para a gente acompanhar, mas fique ali a apostila para vocês, tá bom? Então o Sun Tzu, logo no começo do Arte da Guerra, ele vai dizer o seguinte: a ação militar é importante para a nação. É o terreno da morte e da vida, o caminho da sobrevivência e da destruição. Por isso é imperativo examiná-la. Portanto, avalie em termos de 5 fatores. Use essas avaliações para fazer comparações e assim descubra quais são as condições. Os 5 fatores são o caminho, o clima, o terreno, a liderança e a disciplina. Vamos entender então esse trecho. Quando o Sun Tzu ele coloca que a ação militar é importante para a nação, eu quero fazer um asterisco aqui, tá? Fazendo um asterisco dizendo que taoísmo não é uma filosofia pacifista, tampouco é uma filosofia belicosa. A gente evita o conflito o máximo possível, mas o taoísmo não é uma filosofia de flores, não é uma filosofia puramente de paz e amor. Ela é uma filosofia que se baseia na naturalidade da vida, uma filosofia que se espelha na natureza. E quando a gente olha para a natureza, existem momentos em que é necessário a gente ir à guerra. Existem momentos em que é necessário enfrentar um conflito, enfrentar um obstáculo, tá? A arte da guerra surgiu num período em que a China estava repleta de guerras. É um contexto parecido com o nascimento do livro do Maquiavel, O Príncipe, tá? Com o asterisco de que, na minha opinião, a arte da guerra é muito mais refinada do que o livro do Príncipe. E falo isso como alguém que leu esse livro na universidade, porque eu também fui estudante de ciências sociais. Quando a gente pega aquele período, você tinha muitas guerras acontecendo e muitos sábios começaram a se oferecer como conselheiros para os reis e generais. Tá? Sun Tzu foi um desses caras. Então, a Arte da Guerra ele é um livro escrito para a guerra. E ser escrito para a guerra faz com que ele só seja aplicado à guerra, ao conflito, à briga? Absolutamente não. A filosofia taoísta, ela tem uma característica que é a simplicidade. E por simplicidade, a gente também está falando de que os ensinamentos taoístas, eles buscam preservar a essência ao invés da complexidade da manifestação. O que isso significa? A gente não fala das diferenças entre as coisas usando termos específicos para cada uma. A gente usa yin e yang. Yin e yang é um construto simplificado que resume um monte de coisas, que resume uma ideia extremamente complexa. Da mesma forma que o Tao Te Ching é escrito de uma maneira
que ele permite ser entendido como um livro de alquimia interna, como um livro de meditação, como um livro de estratégia, como um tratado para viver bem no mundo e se harmonizar com as pessoas, como um tratado de absolutamente tudo que você quiser fazer com ele, porque dependendo da ótica, dependendo do ponto de vista que você olha para ele te abre ensinamentos diferentes. O Arte da Guerra não é diferente, tá? Então, a Arte da Guerra, ele é um livro que, desse olhar da simplicidade, da essência, ele nos ensina a vencer obstáculos, tá? Como o tema da aula não é ensinar o Arte da Guerra, mas é trazer os ensinamentos da Arte da Guerra para o controle da nossa autossabotagem, o que a gente vai entender aqui? Quem é o nosso conflito? É um conflito meu comigo mesmo. Então, eu estou em guerra comigo mesmo. E essa é uma abordagem que a linhagem de Xiantian Mudmen utiliza para a prática de meditação, tá? Na prática de meditação da linhagem de Xiantian Mudmen, a gente leva em consideração que estamos em conflito conosco mesmos. Ou seja, existe dentro de mim uma guerra entre o meu eu iluminado e a minha mente, entre o João esclarecido, aquele que decide, e o fluxo dos pensamentos. E quando eu estou praticando a meditação, o meu objetivo é dominar a minha mente e fortalecer o meu comandante. É como se eu quisesse dar forças para o meu general. Quanto mais forças o meu general tiver, ou seja, a minha consciência, o meu eu que decide tiver, mais as minhas ações vão ser moldadas a partir da minha consciência autêntica e menos dos movimentos incessantes dos meus pensamentos, tá? Então, quando a gente estiver olhando para a ideia de autossabotagem, a gente vai entender a arte da guerra sob essa ótica, através desse princípio, tá? Então, a ação militar é importante para a nação, é o terreno da morte e da vida, o caminho da sobrevivência e da destruição. Por isso é imperativo examiná-lo. A ação militar é importante para a nação. A gente pode transformar essa nação em diversas coisas. Por exemplo, a ação militar é importante para que você saia da cama e vá trabalhar. A ação militar é importante para que você, quando vai no mercado, você compre o sorvete por último e quando você chega em casa o sorvete não esteja todo derretido, né? Estratégia é algo que a gente usa no dia a dia. É o terreno da morte e da vida, porque é o terreno de você conseguir atingir os seus objetivos sem perder recursos no caminho, tá? Então, se você vai no mercado, você não compra o peixe primeiro e depois de 2 horas você sai do mercado. Você espera e passa e compra o peixe por último, porque assim você minimiza os riscos, você minimiza as perdas. Estratégia é sobre se mover na vida de forma que você se desgaste menos. E eu gosto muito de falar isso. O taoísta costuma ser uma pessoa muito preguiçosa, porque a gente evita ficar se desgastando. Essa coisa de se desgastar demais, se esforçar demais, isso não é muito taoísta. A gente que é taoísta, a gente gosta das coisas fáceis. A gente gosta de fazer muito com pouco esforço. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso de estratégia. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter uma ação militar, e aqui eu estou me referindo à ação militar no sentido de qualquer movimento que eu faço em direção ao mundo, almejando um resultado, tá? Que seja satisfatório, tá bom? Então, para que eu, João, consiga sobreviver no mundo de hoje, eu preciso ter ações militares que são precisas. É o terreno da vida e da morte, porque se eu erro uma ação militar, o que acontece é que eu perco uma oportunidade, ou eu perco recursos, ou eu perco espaço, eu perco alguma coisa que eu gostaria de ter, tá bom? É o caminho da sobrevivência e da destruição, por isso é imperativo de examiná-la. Se a gente for aplicar esse trecho para nossa mente, se você não consegue lidar com os seus pensamentos e o fluxo dos pensamentos e emoções da mente egóica, o que acontece é que essa mente domina os seus movimentos. Se isso acontece, você se desvia do seu tal. Você se desviando do seu tal, você vai ter insatisfação, falta de contentamento,
você vai se sentir sem significado, você vai ter diversas questões emocionais, você vai ter diversas questões físicas e possivelmente você vai ter que reencarnar com sorte como ser humano novamente para tentar sair eventualmente dessa roda de transmigração, tá bom? Então, a meditação é como se fosse uma ação militar, que a gente vai fazendo conosco mesmo para ganhar território. Que território é esse? É o território da minha mente, é o território dos meus pensamentos, é o território que existe dentro desse campo por onde passam essa sopa de palavrinhas chamadas pensamentos. Quanto mais a minha consciência vai ganhando esse território e eu vou ficando consciente dos pensamentos e eu vou sendo consciente das minhas ações, e eu adquiro uma palavra que em inglês a Eva usa muito, que é awareness, e eu não encontro uma tradução decente para isso, mas traz a ideia de eu ter presença nas coisas em que eu faço, de eu ter clareza nas coisas que eu faço. Toda vez que eu medito, eu aumento esse território dentro de mim. Da mesma forma que numa ação militar a gente vai expandindo o nosso território também. Tá? Se eu perco essa guerra, a minha mente, o meu ego vence e isso gera um caminho de destruição. Tá? Por isso que é fundamental saber ser estratégico. Saber ser estratégico. Se você não é estratégico, as suas ações elas acabam perdendo a força e aí você não consegue atingir os seus objetivos. Isso é desgastante, isso é cansativo e isso não é próspero, tá bom? Portanto, avalie em termos de 5 fatores. E esse daqui eu não vou falar porque a gente vai examinar os 5 fatores um por um a partir de agora, tá? Então, o fator número 1, o caminho. Essa palavra também é traduzida em português como a moral. Eu já vi ela sendo traduzida também como doutrina. Eu prefiro a palavra original, que é a palavra caminho, tá? Ou a palavra moral. São as duas traduções melhores, tá? E aí vai dizer o seguinte: o caminho significa induzir o povo a ter o mesmo objetivo que a liderança, para que compartilhem a morte e compartilhem a vida, sem temer o perigo. Aí, ele vai e comenta, são dois comentadores que eu trouxe aqui. Isso significa guiá-los por meio de instrução e direção. Desconfiança significa perigo. E aí, Jalin diz: se os líderes forem humanitários e justos, compartilhando tanto os ganhos quanto as dificuldades do povo, então as tropas serão leais e naturalmente se identificarão com os interesses da liderança. Aí eu digo: a moral, ou o caminho, ou a doutrina é quando seus súditos são leais à sua causa. É o quanto você consegue mover a vontade dos seus súditos em prol da sua causa. Qual é a ideia dessa virtude que um general precisa ter? A gente precisa fazer com que os nossos súditos, aqueles que vão enfrentar os desafios e os obstáculos por nós, eles realmente queiram passar por tudo isso. E eles tenham um interesse real, que compartilhem um ideal, que compartilhem aquela chama de vontade para fazer aquela coisa acontecer, tá? Então, quanto mais forte for isso, mais determinados e mais força de vontade eles vão estar para fazer a coisa acontecer e conseguir chegar na sua vitória. Para determinadas coisas, isso não é necessário, tá? Então, eu não preciso de um caminho, eu não preciso de uma moral forte o suficiente para eu decidir comprar o sorvete por último quando eu vou no mercado. Porque eu não vou enfrentar tantos desafios. Mas, se você quer meditar, por exemplo, ou se você quer conseguir passar numa universidade disputada, se você não tiver uma coisa forte, um sangue no zóio forte, que te mova, se você não tiver uma ideologia, se você não tiver um pensamento, se você não tiver uma vontade firme e forte, decidida para enfrentar desafios, para conseguir chegar aonde você quer, você não vai conseguir chegar lá. Entendeu? Isso significa guiá-los por meio de instrução e direção. É como se fosse a ideia de uma
de uma cartilha ideológica. Então, é preciso que eu saiba por que eu estou fazendo aquilo. É preciso que eu esteja instruído no porquê enfrentar esses desafios é bom para mim. No caminho da meditação, por exemplo, meditar não é fácil. Meditar não é simples. Meditar é algo que requer uma disciplina muito grande. E eu já falo nas outras aulas que o Wagner mesmo falava, que é o sacerdote da Sociedade Taoísta, e eu costumo falar também, repetindo Wagner, porque esse é o meu papel como discípulo, nessas aulas aqui, o meu maior incentivo para vocês não é ficar entuchando vocês de teoria, é convencer vocês de praticar. Se eu conseguir convencer vocês de praticar, significa que eu passei para vocês a instrução e a direção que trouxe para vocês a confiança interna de que, cara, vale a pena quebrar a barreira da inércia e fazer essa parada. Vale a pena eu enfrentar os desafios. Ah, João, mas não é fácil. Tá bom, mas quem tem vontade forte vai atrás. Quem tem vontade forte consegue. Então, a ideia da moral, caminho ou doutrina aqui é a da gente conseguir convencer os nossos súditos a querer chegar lá. No mundo empresarial de hoje, as pessoas deturparam isso com a ideia de sentimento de dono. Mas, basicamente, a ideia de sentimento de dono que estão nas empresas hoje é isso daqui. Quanto mais sangue nos olhos seu funcionário tiver para fazer com que você ganhe dinheiro, melhor é. Entendeu? Melhor é. Quanto mais o soldado sentir que ele luta para ele mesmo, melhor é. E é por isso que você vê os exércitos, você vai ver a polícia, você vai ver as estruturas militarizadas do mundo tendo essa carga ideológica muito forte, tá? Porque sem isso, eles não vão ter a vontade de compartilhar a morte, compartilhar a vida em prol de buscar o seu objetivo, entendeu? Então, João, eu quero meditar. Quanto você quer meditar? É uma pergunta a se fazer. Quanto eu realmente quero fazer isso? E aí, gente, essas perguntas que eu estou falando para vocês, a gente vai trabalhar um pouco elas depois, mas é importante de fazer de forma sincera, tá? Porque da boca para fora a gente fala, eu quero meditar. Mas dentro aqui você quer? Ou se você quer, por que não está acontecendo? Aí é onde entram os 5 princípios. O problema pode estar em algum dos outros princípios, tá? Você pode ter um caminho, uma vontade, uma moral muito forte, mas o restante não muito bem estruturado. E isso faz parte. Dentro de qualquer empreendimento, a gente sempre vai ter um princípio que é mais importante que outro, ou seja, que fala mais que outro, né? Que é mais cobrado, digamos assim, e a gente também vai ter princípios que para a gente é mais fácil de cumprir, outros princípios que são mais difíceis da gente de cumprir, né? Então, dando o exemplo lá da gente pegar o sorvete no mercado. A ideia de doutrina de moral não é tão necessária assim. Eu não preciso ter uma vontade forte para comprar o sorvete no final. Não é algo tão necessário assim. Para meditar, isso é necessário. Para entrar na USP em medicina, isso é necessário. Para eu conseguir fazer coisas grandes de longo prazo, para eu enfrentar longas batalhas, isso é necessário. Se você não tem uma vontade forte, se você não tem essa ideia dessa doutrina forte, se você não entende o porquê fazer isso é importante, mas entender de verdade, se você não quer conseguir o seu objetivo, diante o primeiro obstáculo você para. Diante a primeira barreira você é impelido a não continuar, tá bom? Então isso aqui é muito importante. As tropas devem ser leais, tá? E também devem se identificar com o interesse da liderança, tá bom? E aí, de Alin, ele diz: se os líderes forem humanitários e justos, compartilhando tanto os ganhos quanto as dificuldades do povo, então as tropas serão leais e, naturalmente, se identificarão com os interesses da liderança. A ideia aqui é que o povo precisa se sentir contemplado. Não adianta você querer meditar se você não entender por que meditar é importante.
Se você quer colocar a meditação em dia no seu movimento, se você quer colocar a meditação em dia no seu dia a dia, você precisa entender porque essa coisa é importante. Você precisa entender o que você ganha com isso. Você precisa se convencer. E quando eu falo se convencer, é convencer os fluxos dos seus pensamentos. É convencer-se num lugar muito profundo. Que não é só João, eu sei que meditar é bom. Não, mas é realmente conseguir se convencer de que isso é uma prioridade para você, entendeu? Então, essa é a ideia do caminho. Bora para o próximo. Eu estou falando de uma forma meio acelerada, porque essa aula vão ter 16 slides e a gente está no segundo, tá? Então, segundo slide, aqui a gente vai falar sobre o clima. Quando a gente fala de clima, isso daqui é uma das coisas que podem confundir muito quem não é taoísta. A gente está falando de céu, tá? Então a gente está falando de trigrama céu, isso trigrama do I Ching céu. O trigrama do I Ching céu vai falar de clima-tempo, sim, mas vai falar especificamente também da passagem do tempo. Vai falar sobre o movimento do tempo, vai falar sobre uma coisa que a gente não pode evitar, que é a passagem do tempo. Tá? Então, o clima significa as estações do ano. Isso aqui Sun Tzu escreve. E aí o Anchi ele diz: esse é o significado do ditado. Não entre em território alheio em um momento desfavorável. E aí Zhao Zhao ele vai dizer: as regras dos antigos estados militares ditavam que as operações não deveriam ser realizadas no inverno ou no verão, por preocupação com o povo. Sim, esse é o segundo fator. O clima é também ligado ao céu, ao tempo, à astrologia e às estações do ano. É importante entender como o tempo se aplica ao longo do ciclo do dia, mês, ano e assim vai. Gente, aqui basicamente é o seguinte: não é interessante você fazer uma guerra em um momento desfavorável, tá? Não é interessante ir no mercado no dia em que todo mundo recebeu o salário às 6 da tarde, entendeu? Não é interessante invadir a Rússia no inverno, já diria Napoleão. Não é interessante você colocar os seus soldados no calor do Saara, porque eles vão perder recursos. E a ideia aqui é a ideia do tempo. E a ideia do tempo, o Sun Tzu vai abordar em outros tratados, que também tem uma outra característica, que é o desgaste ao longo do tempo. Você lembra que eu falei para vocês da moral? Começar um caminho é fácil, difícil é mantê-lo a longo prazo. Para você começar, você tem todo o entusiasmo, você tem toda a vontade, você tem todo o processo. Se você ficou meditando durante 3 meses e você não conseguiu ter nenhum sucesso com nenhuma prática, você não percebeu nenhuma mudança, eu duvido você manter vontade e força de vontade suficiente para continuar essa prática. Então, o tempo, ele abala também a moral. Tá? Conforme o tempo passa, se você não sente benefícios vindo e você sente que o esforço é muito grande e essa balança de recompensa e desgaste ela é descompensada, você não aguenta chegar até o final do caminho. Tá? Então, o tempo aqui, que é a ideia de clima, tem algumas nuances que Sun Tzu elabora mais em outros caminhos, em outros capítulos, tá? Mas aqui basicamente eu preciso identificar, por exemplo, se a minha prática ela é mais favorável fazer de manhã, fazer de noite, fazer à tarde, tá? Eu preciso identificar qual é o período do ano, qual que é o período do dia, qual que é a estação do ano que é mais propício para eu fazer os meus movimentos, tá? É interessante eu comprar uma fazenda no inverno, por exemplo? É um ponto de interrogação. Se no inverno você não vai conseguir colher nada. Então, eu preciso aliar o meu movimento ao ciclo do tempo e à naturalidade da vida, tá? Então, esse é o clima, beleza? Então, bora lá para o próximo. O terreno. E esse camarada aqui faz uma dualidade com o clima. Se o clima ele traz a ideia do céu, o terreno traz a ideia da terra. E aí, Sun Tzu ele vai dizer: o terreno deve ser avaliado em termos de distância, dificuldade ou facilidade
de deslocamento, dimensão e segurança. Quando eu estou movendo as minhas tropas, eu preciso ter cautela por onde eu estou me movendo. De que forma eu estou me movendo, né? E isso aqui, gente, vai estar ligado ao Feng Shui, tá? Vai estar ligado à ideia de paisagem física que envolve o meu empreendimento, né? E também pode estar ligado à nossa mente, porque a mente é o campo de batalha por onde acontece a meditação. A mente é uma estrutura física aonde os pensamentos passam. Então, se eu entender a minha mente como um terreno, qual que é a natureza desse terreno? A natureza desse terreno é instável, a natureza desse terreno é amorfa e a natureza desse terreno é volátil. Eu preciso entender aonde que meu combate ele se passa. Por exemplo, se eu quero fazer um empreendimento em redes sociais, né? Se eu quero fazer um empreendimento em redes sociais, qual que é o terreno das redes sociais? É o algoritmo. Eu preciso saber, eu preciso entender o algoritmo. Eu preciso entender como é que funciona a metrificação de engajamento, a metrificação de likes, comentários, curtidas e compartilhamentos. Eu preciso entender que é um terreno dinâmico em que as regras mudam constantemente. Então, eu preciso entender é, é, durante quanto tempo eu tenho que ficar caminhando nesse lugar para conseguir chegar a um resultado. Tá? O terreno ele é avaliado em termos de distância. Então, se eu tenho que caminhar 10 quilômetros, eu tenho que calcular quanto tempo eu demoro para conseguir percorrer esse caminho. Né? Em quanto tempo eu consigo? Qual que é a dificuldade? É um terreno íngreme, é um terreno suave? Né? Então, o terreno das redes sociais requer muito carisma e facilidade de você ligar uma câmera e falar. Se você tem dificuldade de fazer isso, é como se você tivesse que caminhar uma montanha íngreme. É difícil, não é fácil. Então, eu preciso entender onde acontece a minha guerra, aonde acontece o meu conflito, aonde acontece a minha batalha, tá? Zhang Yu ele vai dizer: em qualquer operação militar é importante primeiro conhecer a configuração do terreno. Quando se conhece a distância a ser percorrida, pode-se planejar se avançamos diretamente ou por uma rota circunscrita. Quando se conhece a dificuldade ou facilidade do deslocamento, pode-se determinar as vantagens da infantaria ou das tropas montadas. Quando se conhece a dimensão da área, pode-se avaliar quantas tropas são necessárias, muitas ou poucas. Quando se conhece a segurança relativa do terreno, pode-se discernir se deve-se travar batalha ou dispersar. Então, o terreno nos ajuda a entender o grau de dificuldade da guerra. O terreno de eu comprar o meu sorvete no supermercado é mais fácil se eu combinar o horário com o horário em que o mercado está vazio. Se eu olhar o mercado no horário de pico, é um desafio conseguir comprar o sorvete e levar ele para minha casa sem que ele derreta. Então, todos os princípios eles acabam se cruzando de alguma forma. E isso é muito bonito e muito difícil na arte da guerra. Tá? É muito difícil na arte da guerra isso, porque se você faz uma alteração aqui, você altera também os outros princípios. Né? O terreno do supermercado é diferente no horário de pico e no horário em que ele está vazio. Né? A meditação é a mesma coisa. Se você tentar meditar às 2 da tarde com o dia em movimento, é muito mais difícil do que você meditar assim que você acordou. Quando a mente ainda está calma, o corpo está mais tranquilo, você não engatou nas atividades. Então, eu preciso entender como que é o movimento, qual que é a dificuldade, qual é o esforço que eu preciso fazer para caminhar nesse processo. Se você quer, por exemplo, fazer um empreendimento em redes sociais, talvez seja importante antes trabalhar um pouco sua oratória, ter mais facilidade. Isso seria como contratar uma Land Rover para fazer uma trilha, ao invés de andar descalço. Vocês percebem as analogias, gente? Eu estou fazendo analogias absurdas porque a gente aplica isso para muitas coisas. É para trazer a abrangência da ideia mesmo, tá? O terreno também está ligado ao Feng Shui. E Feng Shui vai estar ligado, por exemplo, a
há uma espécie de astrologia terrestre, né? A arte do Feng Shui, que não é design de interiores. Muito importante deixar claro isso, tá bom? Então tudo isso é o terreno. Bora pro próximo. A liderança. A liderança. A liderança é uma questão de inteligência e confiabilidade, humanidade, coragem e severidade. Do Mu, ele vai dizer: para os mestres antigos, a humanidade era primordial, enquanto os estrategistas militares consideravam a inteligência como primordial. Isso porque a inteligência envolve a capacidade de planejar e de saber quando mudar com eficácia. Confiabilidade significa fazer com que as pessoas tenham certeza de punição e recompensa. A humanidade significa amor e compaixão pelas pessoas, estar ciente de suas dificuldades. Coragem significa aproveitar as oportunidades para garantir a vitória sem vacilar. Severidade significa estabelecer disciplina nas fileiras através de punições rigorosas. Tá? Então, qual que é a ideia aqui da liderança? Você, como general, você é um bom líder? Você é uma boa pessoa que comanda as coisas? Você tem inteligência suficiente, maleabilidade, flexibilidade, você sabe o que funciona, você sabe o que não funciona, você tem a competência para conseguir liderar isso? No caso de um sorvete, é fácil. Eu não preciso de muita inteligência para conseguir levar um sorvete para casa sem que ele derreta. No caso da meditação, se eu não tiver a instrução adequada, se eu não tiver a instrução de alguém que saiba me ensinar como meditar, eu talvez não saiba me planejar, talvez eu não tenha a capacidade de ser maleável e conseguir criar um plano de estratégia para conduzir o nosso exército. Então, eu preciso ter essa sabedoria da inteligência para quê? Para conseguir ter perspicácia para liderar as pessoas. É aquela coisa famosa. Você trabalha numa empresa e o seu chefe não sabe absolutamente nada do que vocês fazem. E aí ele manda vocês darem e fazer um monte de coisa que não tem nenhum sentido com o trabalho que vocês executam. É um péssimo chefe, é uma péssima liderança, é uma péssima pessoa para conduzir o grupo. É fundamental que a pessoa que conduz, a pessoa que decide, ela saiba do que está fazendo. Se você não sabe do que você está fazendo, você vai atrás de estudar. Se você quer entrar nas redes sociais e você não sabe como funciona os algoritmos, você não sabe como que faz para atrair a atenção, você vai ter que aprender. É simples. Você vai ter que fazer um curso básico de marketing digital, tá bom? Confiabilidade significa fazer com que as pessoas tenham certeza de punição ou recompensa. O que significa isso? Você precisa deixar claro para os seus súditos o que acontece se eles falharem na missão e o que acontece se eles vencerem a missão. E aqui é como saber criar a moral, tá? Saber criar a ideia de caminho. Por quê? Se você sabe fazer com que as pessoas entendam e tenham claramente o porquê elas estão ali e por que, que elas se beneficiam de estar ali e por que, que elas não se beneficiariam em perder essa guerra, você consegue ter confiança, tá? Você inspira confiança. Então, é muito importante na guerra você deixar claro para os seus súditos o que acontece se eles ganharem e o que acontece se eles perderem. Inclusive, criarem algumas gamificações, premiar as pessoas. Isso na área de vendas, por exemplo, é muito comum com a ideia de metas. Quando a pessoa bate a meta, ela ganha um bônus. Tá? Então é um pouco essa ideia aqui. Tá? Humanidade significa amor e compaixão pelas pessoas, estar ciente de suas dificuldades. Um bom líder, ele não pressiona as pessoas além do seu limite. Eu preciso saber o que cada um é capaz. Não adianta eu colocar o arqueiro no lugar do cavaleiro. Não adianta eu pôr o cavaleiro com arco e flecha lá atrás. Não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. Se você está empreendendo digitalmente, não adianta você querer ser o estrategista digital e você também querer ser a pessoa que faz ali os vídeos, etc. Precisa separar funções, precisa saber o que cada um é bom para
combinar as diferentes naturezas para que a gente chegue em um objetivo em conjunto. Se eu estou falando de mim mesmo, se eu estou falando de mim, por exemplo, na prática de meditação, eu preciso o quê? Saber e ter sinceridade comigo mesmo de entender, eu sou um iniciante na prática. Eu não vou chegar no estágio de meditação em que eu esqueci que eu estou meditando, em que eu paro de respirar. Eu não vou chegar nesse estágio. Eu não vou, vai demorar. Então eu não posso entrar no ritmo de me cobrar demais, porque isso vai gerar frustração. Eu preciso ser humano comigo mesmo, tá? Coragem significa aproveitar as oportunidades para garantir a vitória sem vacilar. Aqui traz uma ideia um pouco de rapidez. Rapidez e perspicácia. Viu uma abertura, tem que fluir. Não pode ficar muito em dúvida. Tá? Severidade significa estabelecer disciplina nas fileiras através de punições rigorosas. Então, se existe algo ou alguém que está fazendo alguma coisa que está contra as regras e que precisa de uma punição, você não pode não punir. Você deve punir e deve punir arduamente. Se você não faz isso, você corre o risco de comprometer a integridade do seu exército. Se você se propôs a meditar hoje e você não meditou, isso não é ok. Isso não é ok. Porque se você deixar isso ser ok, amanhã isso vai se repetir, depois de amanhã também, e depois de amanhã também. É óbvio que a punição deve ser mensurada a partir da humanidade. A humanidade impede que a punição seja dura demais. Mas sem punição, sem autocobrança, você não chega a lugar nenhum. Então é preciso um equilíbrio entre essas 5 forças. Se você tem inteligência e não tem coragem, você vai ficar pensando e não age. Se você tem coragem e não tem inteligência, você vai agir de forma idiota e você vai fazer coisas erradas. Se você não tem confiança, tá? E tem humanidade, o que vai acontecer? Você vai deixar os outros tomarem conta do seu empreendimento. Você não vai conseguir fazer com que as pessoas se movam em prol da sua causa. Então, o equilíbrio entre essas 5 partes daria para dar um curso de umas 12 horas só para falar disso. Inclusive, isso daqui é tema de palestra de coach que entende errado a arte da guerra a rodo, né? Mas, enfim, dá pra gente se aprofundar pra caramba nisso daqui. Só nesses 5 trechos aqui de uma liderança forte, tá bom? Então, a ideia aqui é, quão bem você consegue comandar os seus súditos? Para isso é preciso ter as 5 virtudes unidas, e elas trabalhando em conjunto, tá? Então essa é a ideia. Bora pro próximo. Disciplina, e agora a gente está no último. A disciplina significa organização, cadeia de comando e logística. Mei Yao-chen, ele vai dizer: organização significa que as tropas devem ser agrupadas de maneira regulamentada. Cadeia de comando significa que deve haver oficiais para manter as tropas unidas e liderá-las. Logística significa supervisionar o suprimento de provisões. E aqui eu comentei bastante. A organização fala das ferramentas que você tem para conduzir os seus recursos, sejam eles recursos humanos ou então materiais. É importante ter uma forma de organizar as tropas e coordenar a ação. É preciso ter cronogramas e planos e ter uma estrutura de comando. Disciplina nada mais é do que qual é o mecanismo que você tem para fazer com que a sua ordem seja cumprida de forma correta e que você consiga verificar se ela foi cumprida ou não. Se você não tem disciplina, se as coisas são feitas sem organização, o que acontece é que elas ocorrem sem controle. Coisas que ocorrem sem controle, você não consegue aplicar a punição e aplicar os benefícios corretamente, porque você não sabe o que está acontecendo. Quando você não sabe o que está acontecendo, as coisas saem do controle, você acaba perdendo recursos humanos e materiais no meio do processo. Então a gente precisa também ter disciplina. E com isso a gente encerra os 5 princípios de um bom comandante, tá bom? Então, agora, na verdade, tem um trechinho aqui que a gente vai falar ainda que Sun Tzu ele diz: todo general ouviu falar
desses 5 fatores. Aqueles que conhecem prevalecem, aqueles que não conhecem não prevalecem. Portanto, use essas avaliações para comparação, para descobrir quais são as condições. Ou seja, qual liderança política tem um caminho? Qual general tem capacidade? Quem tem o melhor clima e terreno? Qual é a disciplina eficaz? Quais são as tropas mais fortes? Quais oficiais e soldados são melhores treinados? Qual o sistema de recompensas e punições é mais claro? É assim que se pode saber quem vencerá. E aí Zhang Yu ele vai dizer: se você é superior em todas essas 7 coisas, você já venceu antes mesmo de travar a batalha. Se você é inferior em todas essas 7 coisas, você já perdeu antes mesmo de ir para a batalha. Portanto, é possível conhecer o vencedor de antemão. Bem, gente, o que está sendo dito aqui? Quando a gente vai fazer uma análise de guerra, Sun Tzu ele vai pontuar que a guerra é uma questão de vida ou morte. Portanto, você só entra na guerra quando você sabe que você vai vencer, tá? Eu não vou comprar sorvete se eu não tiver certeza de que, que o sorvete vai derreter, entendeu? Eu não vou comprar sorvete se eu não souber. Eu não vou comprar peixe se eu não tiver, se eu não tiver certeza de que até chegar em casa e eu cozinhar, esse peixe vai estar fresco ainda. Entendeu? Então, assim, gente, qual que é a ideia aqui? Eu tenho esses 5 princípios. E aí, para eu travar um combate, antes de eu travar algum conflito, eu vou mensurar quem tem esses 5 princípios mais bem estruturado. Eu ou o meu inimigo? No caso do sorvete, é o derretimento. O derretimento é o meu inimigo. No caso da meditação, a minha mente egóica, os meus pensamentos e o meu ego é o meu inimigo. No caso das redes sociais, o meu inimigo é uma coisa meio amorfa, né? Uma coisa meio abrangente, mas é a própria rede social. No caso de uma pesca, o meu inimigo são os peixes. No caso de uma. Enfim, assim vai longe. Tá? Eu preciso identificar quem é mais forte, as forças que estão contra mim ou eu. Então eu vou mensurar qual é o clima-tempo que me favorece? Qual que é o clima-tempo que favorece ele? As condições estão favorecendo a mim ou estão favorecendo ao meu inimigo? Quem tem uma melhor liderança, eu ou o outro? Qual general tem mais capacidade, eu ou o outro? Se for pegar na rede social, por exemplo, a liderança política tem um caminho mais forte. O general deles é mais forte que o meu. Eu não tenho facilidade nenhuma. Isso acontece por quê? Porque para eu conseguir vencer nas redes sociais, eu não posso lutar contra eles. Eu tenho que fazer as pazes. Eu tenho que me unir a eles. Porque eles são mais fortes que eu. Não vale a pena eu enfrentar essa guerra. Não vale a pena eu criar uma rede social só minha. É inútil. É perda de tempo. Eu vou ter que fazer amizade com o Zuki. Eu vou ter que jogar o jogo do Zuki. Se eu quiser isso. Entendeu? É um pouco essa ideia. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram não vai mudar. O algoritmo do Instagram vai continuar. Então, essas ideias aqui são ideias que estão dentro desse entendimento, tá? A Ana comentou que a arte da guerra é meio poucas. Sim, a arte da guerra é. Os mestres taoístas são assim. Os mestres taoístas são muito simples. Sim, não é não. Existe um meio termo? Sim, existe um meio termo. Mas a gente precisa, especialmente na hora da guerra, saber se é sim ou saber se é não. E a gente precisa ser duro. Mestres taoístas são cortantes, gente. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a algum mestre autêntico. A mestra Eva, por exemplo, teve uma vez que ela foi em algum país da América Latina e ela chegou no ambiente e ela não gostou muito, ela simplesmente pegou as malas dela e foi embora. Ela pagou todos os negócios, ela devolveu o dinheiro, reembolsou todo mundo e foi embora. Ela não deu a aula. Ela não ensinou. Uma vez uma pessoa chegou atrasada na aula da mestra Eva e a mestra Eva não deixou ela seguir, não deixou ela entrar, de forma alguma. Uma vez uma pessoa fez uma pergunta idiota para a mestra Eva
E a patada que a mestra Eva deu, meu Deus do céu. Os mestres taoístas são cortantes. Eles não são essa coisa de paz e amor e etc, etc, que a gente tem como entendimento de mestres espirituais aqui no Ocidente. Isso não acontece no taoísmo. Mestres taoístas não são assim. Eles são duros, eles são rígidos, né? Eu praticava uma linhagem de Qigong anteriormente com um mestre que é uma linhagem militar, tá? É uma linhagem guerreira, uma linhagem Shaolin. E aí o mestre pedia pra gente mandar foto das posturas do nosso Qigong, né, para ele avaliar. O mestre simplesmente teve uma pessoa que mandou tudo errado, o mestre foi e falou assim, pô, você fez esse erro, esse. Aí ele foi e regravou. Aí o mestre ainda corrigiu de novo. Aí, na terceira vez que ele mandou tudo errado, o mestre falou assim, você não sabe ler? Os mestres taoístas são duros, eles são rígidos. Porque isso é arte da guerra. Se você não é duro e você não é rígido, você não vai preservar a linhagem. Você não vai garantir que as pessoas estarão aprendendo da forma correta. Você não vai garantir a integridade do que você está ensinando. Quando eu ensino, eu tenho responsabilidade que vocês estejam assimilando esse conhecimento corretamente. Se vocês usarem esse conhecimento que eu estou passando para vocês, e eu tenho muito receio de passar arte da guerra por isso, em prol do ego de vocês, o karma não é de vocês, é meu também. Porque eu ensinei isso para vocês. Por isso que a gente é muito duro, a gente é muito rígido na forma que a gente ensina. É sim e não. É certo e errado. Não porque a realidade é assim, mas porque se a gente ensina de uma forma meio cinza e solta, a linhagem e a tradição se perde, tá? Um asterisco aqui dentro desse conceito da aula, tá? Então, na guerra como um todo, a gente precisa ser assim também. Então, a gente precisa saber a coisa de uma forma mais dura. A gente precisa ter um entendimento da realidade. E aí, se eu vejo meu inimigo é mais forte que eu preciso saber que eu estou mais fraco que ele. E eu preciso olhar para mim mesmo e dizer, gente, não, eu preciso melhorar. Há algo que eu preciso melhorar. Ou então eu abandono a guerra. Também faz parte. Não quero essa guerra para mim, essa guerra não presta, eu não vou sair dela. Faz parte também. A Isabel perguntou: vejo a rigidez como inflexibilidade e firme é rígido. Seria mais firme do que rígido? É, a virtude da retidão, que é a virtude que traz essa ideia, que é uma virtude de metal de natureza yang, uma virtude muito forte, muito impositiva, ela é meio inflexível mesmo. Tá? Ela é um pouco inflexível mesmo. Não é uma inflexibilidade ruim, mas é que é o seguinte, quando você está aprendendo, quando você está no início do caminho, é muito difícil às vezes de você entender o porquê o ensinamento é daquele jeito. E aí é comum você querer moldar o ensinamento para aquilo que faz sentido para você. E se você faz isso, você nunca vai acessar o ensinamento corretamente. Por isso que às vezes os mestres taoístas são inflexíveis e são rígidos. Na ideia rigidez mesmo. Vou dar um exemplo que fica mais ilustre. Na arte da cerimônia de chá, uma das coisas que a gente aprende, vou pegar o copo de água aqui para mostrar, é que eu nunca passo a minha mão por cima dos meus materiais de chá. E eu sempre achei isso uma besteira do cacete. Eu nunca fiz isso. Até o dia que eu passei rápido a mão por cima do meu material de chá, porque alguém estava falando comigo, e eu derrubei a minha chaleira mais favorita e ela quebrou. A partir daquele momento eu entendi por que raios o ensinamento me falava para não passar a mão por cima do meu material. E aí eu entendi. A ideia da inflexibilidade que o taoísmo traz no começo, especialmente em algumas linhagens, especialmente em algumas tradições, vem da ideia de que o iniciante e o principiante, eles não sabem o que é certo e errado para eles. Eles estão em processo de aprendizado. E nisso, se eles podem adquirir cacuetes, eles podem adquirir hábitos que vão ser muito difíceis de tirar lá na frente, se você não é treinado de forma mais dura e rígida no começo.
entendeu? Até a inflexibilidade é estratégica, exatamente. Porque a partir do momento em que você absorveu aquele ensinamento, você vai conseguir, aí sim, ter flexibilidade para conseguir moldá-lo de acordo com as situações. Mas no começo, é importante fazer um movimento certinho, é importante fazer a coisa certinha, sem modificação nenhuma, de forma exata. Isso é virtude do metal. A ideia da justiça, tá? É firme, sim, é firme, mas em alguns momentos é rígido e inflexível, tá? A mestra Eva, muitas vezes, ela é inflexível porque ela tem uma responsabilidade muito grande na preservação da linhagem dela. Se a Eva vê você tirando foto dela, eu não quero nem pensar no que vai acontecer. Se você postar você fazendo uma prática dela, eu não quero nem pensar no que ela vai fazer com você. No mínimo, ela nunca mais vai te ensinar e ela vai impedir de você de acessar qualquer tipo de coisa, tá? Enfim, é um lado do taoísmo que é um lado que dificulta um pouco as pessoas de chegarem até ele. Eu costumo dizer, gente, que é o seguinte: o taoísmo não é uma filosofia que é aberta a pessoas novas. Não porque é uma filosofia fechada, mas porque o taoísmo ele tem uma demanda que é uma demanda de responsabilidade muito grande. No taoísmo, você é responsável por você. Você é responsável pelas suas práticas. No taoísmo, a gente segue uma linhagem, a gente segue um ensinamento. E a gente não fica criando coisas, a gente não fica colocando o nosso, a gente não fica inflorando, a gente segue o ensinamento. Eu tento passar para vocês, se puder, se eu conseguir replicar as mesmas palavras que eu recebi, eu faria assim. É que minha memória não é tão boa. Mas no taoísmo a gente tem muito isso. E isso é uma coisa que, especialmente no Brasil, dificulta muito, porque muitas pessoas estão acostumadas a cruzar 300 mil caminhos ao mesmo tempo. E tá tudo bem, o taoísmo também tem essa abertura para isso. Mas chega uma hora que se você começa a cruzar muito caminho, você não vai para lugar nenhum. Você fica cruzando muita coisa, cruzando muita referência e cruzando muita informação, e você não consegue penetrar em nenhuma profundidade. Você fica ali só no raso. Tá? Fica clara essa ideia de inflexibilidade, rigidez, até mesmo como uma ideia estratégica? Fica de boa? Beleza. Vamos para a próxima. E o que fazer com isso? Né? Então, uma vez que a gente já tem todo esse conhecimento e a gente já ficou falando 1 hora sobre, e eu sabia que essa aula ia passar do tempo, talvez a gente não consiga fazer meditação hoje, o que a gente faz com isso? Eu preciso entender o funcionamento da minha mente e da minha consciência. Existe uma dualidade entre minha consciência autêntica e minha consciência egóica. O combate entre as duas é desgastante, e a natureza da consciência egóica tende a vencer, por ela ter mais recursos e ter mais meios de ser ouvida. Existe dentro de mim uma disputa para decidir quem será o comandante, e é nisso que devemos aplicar a arte da guerra. É preciso entender qual dessas consciências tem mais força sobre o povo. O povo seria o nosso pensamento, nossas vontades, e eles são o nosso exército. O pensamento não toma a ação, mas a influenciam fortemente. É preciso que o povo e o exército esteja alinhado com as ideias iluminadas. Assim como diria Lao Tzu, o que está em paz é fácil de manter. Então, gente, aqui basicamente é aplicar esses conhecimentos para dentro de mim, entender a minha mente como um campo de batalha entre as emoções e o ego e entre o meu eu iluminado. Quando que eu estou perdendo essa batalha? Quando que as emoções e o fluxo da mente, o fluxo dos pensamentos está vencendo sobre mim? Em que momento que eu não estou conseguindo ser quem toma as decisões e esse fluxo de emoções, esse fluxo dos pensamentos está me dominando e está sendo mais forte do que eu, tá? Então, isso daqui é onde a gente vai aplicar hoje para autossabotagem, tá? Então, vamos bora lá, um por um. No caso da autossabotagem, por exemplo, em que eu não quero meditar,
Eu preciso entender. Só um segundo, Ana, pode passar o slide? Aí. O caminho, né? No caso de uma autossabotagem que, por exemplo, eu não quero meditar, eu preciso entender, né, quanto eu quero de fato meditar, ou seja, quão entusiasmado, quão divertido e quão dedicado eu estou na prática. É preciso entender se eu tenho incentivos o suficiente para motivar a minha ação a enfrentar os desafios, mesmo os caminhos sendo mais difíceis e complicados. É importante eu entender por que determinada ação é importante. É necessário haver algo que me motive. Muitas vezes é importante fazer uma gamificação ou criar um esquema de recompensa para incentivar o povo. Quais são as suas justificativas para não meditar? Quais são as preguiças que a gente tem que nos desmotivam? Quais medos e receios a gente tem? Você se sente motivado para meditar? Você tem dúvidas sobre os benefícios da prática? Você sente que não consegue meditar e por isso diz que não vale a pena tentar? O benefício, os ideais, a motivação precisa ser clara e mais forte do que a preguiça de enfrentar os desafios. Então, a ideia aqui do caminho, no caso da meditação, é o seguinte: eu preciso entender de verdade que isso é bom para mim. E eu preciso me convencer disso. É por isso que eu ensino para vocês o Tao Te Ching. Se você se convence, se você se convence de que meditar é importante e vai te ajudar, você vai conseguir levar isso até o final. Se você não conseguir se convencer, você não vai conseguir levar isso até o final. É muito simples a coisa aqui. A gente precisa entender que eu preciso entender o porquê eu estou fazendo aquilo. Se eu não entender por que eu estou fazendo aquilo, eu não vou ter força, eu não vou ter resiliência, eu não vou ter persistência no caminho. A partir do momento em que eu tenho o primeiro obstáculo, a primeira barreira, eu largo mão, eu não consigo fluir. Então, essas perguntas são importantes. Que justificativas você usa para não meditar? Por quê? Porque essa pergunta, ela vai te ajudar a sondar qual que é a vontade que você tem de fazer qualquer outra coisa que não seja meditar no momento de meditar. Quais são as vontades que estão te impedindo, dentro dessa ideia de sondar o inimigo, quais são as coisas que sabotam a sua vontade de meditar? Quais preguiças e coisas te desmotivam? De que forma você usa o pensamento para justificar que você não vai meditar hoje? Quais medos e receios que você tem? A ideia de medos e receios tem a ver com você tem insegurança que você não vai conseguir meditar? Você sente que você precisa conseguir bem entre aspas, que meditar não se consegue, né? Quais são esses pressupostos errôneos que existem dentro de você que te faz se justificar e se convencer de que você não vai conseguir? Então, tudo isso é importante. Por que eu coloquei quão entusiasmado e quão divertido é a sua prática? Porque, gente, a gente precisa se divertir praticando. Tem um curso da Eva que é inteiramente voltado a fazer a gente aprender a gostar de meditar. Se você não gosta de meditar, você não vai meditar. Se meditar for uma tarefa e não for um prazer, você não vai conseguir. Você conseguir estruturar a ideia de caminho é também a ideia de estruturar uma prática que você gosta de fazer, uma prática que você se sente confortável fazendo, que você gosta. É algo que, se você não faz no final do dia, você se sente mal. E às vezes, gente, a gente precisa ir fortalecendo o caminho com o tempo. Vou dar um exemplo de academia. É muito difícil você gostar da academia antes de começar a fazer academia. Geralmente você começa fazendo uma, duas vezes, e aí depois de um tempo, uns 5 meses praticando, você sente falta de puxar ferro, se você não puxou ferro no final do seu dia. Por quê? A gente vai criando um hábito que vai fazendo com que a gente entende por que aquilo é bom pra gente. E aí, quando a gente vai meditando aos poucos,
e a gente vai incorporando essa prática lentamente no nosso dia a dia, a gente vai entendendo por que isso é importante. E aí a gente vai se convencendo cada vez mais. Então, não precisamos ter uma vontade, um caminho forte logo no início, mas a gente precisa ter estratégias para fortalecer isso ao longo do tempo. Na meditação, como que a gente faz? A gente não começa meditando 30 minutos todos os dias, 2 vezes ao dia. A gente começa colocando uma prática de 15 minutos ou de 10 minutos uma vez por semana. E a gente vai aumentando isso aos poucos, porque conforme você vai praticando, você vai sentindo no seu corpo que aquilo te faz bem. Conforme você sente no seu corpo que aquilo te faz bem, você começa a conseguir ter mais facilidade em ter resiliência e em querer meditar. Porque aí você percebe que no dia que você não meditou, pô, fez falta. Entendeu? Então essa é a ideia aqui do caminho, tá? Bora para o clima. E o clima é o segundo princípio. No caso de uma autossabotagem, por exemplo, que eu não quero meditar, eu preciso entender como a ciclicidade do tempo me ajuda ou atrapalha. Em que momento do dia, ano, fase de vida e estação do ano e afins existem condições externas que facilitam a minha meditação e minha motivação para meditar, e em que condições facilitam os meus inimigos, minhas preguiças e minhas autossabotagens. Por exemplo, é possível eu virar um mestre de meditação com um bebê recém-nascido chorando todo dia, o dia todo? Então, eu preciso entender o seguinte: se você está numa fase de vida em que você está com 2 empregos, você não vai conseguir meditar da forma ideal, percebe? Se você está numa fase de vida que você está com uma prática mais suave, com uma prática mais, com um dia a dia mais tranquilo, um dia a dia mais suave, você consegue se dedicar mais. Tá? O Pedro perguntou: João, um cultivador pode focar apenas na meditação nas práticas estáticas de cunho contemplativo, em detrimento das práticas voltadas ao movimento? Ambas devem estar necessariamente juntas. Ambas devem estar necessariamente juntas. Se você só praticar práticas paradas, o seu corpo definha. Se você praticar só práticas de movimento, você não cultiva a sua mente. Então, as duas devem andar em conjunto. Para você conseguir atingir estados de meditação muito profundo, o seu corpo precisa estar muito bem flexível e com os músculos fortes. Para você conseguir avançar no caminho físico, a sua mente precisa estar forte o suficiente. Então, necessariamente, os dois precisam caminhar juntos. Especialmente para quem está interessado em alquimia interna. Para quem não está interessado em alquimia interna e só pratica o caminho marcial, por exemplo, aí não tem porquê para praticar meditação. Né? Mas para alguém que quer fazer prática de meditação, precisa ter práticas em movimento também. Não adianta só práticas estáticas. Isso em níveis mais avançados, tá? Bora lá. Então, gente, o que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender que eu tenho um lugar, uma hora do dia que é mais favorável para me meditar. Que hora é mais fácil? Qual é o horário em que minha mente está mais calma? Quando que eu tenho menos demanda? Qual é o horário mais fácil para eu meditar sem interrupção? Em que momento do dia minha vida está mais agitada? Então, isso também a gente interpola para, por exemplo, nessa fase de vida, eu tenho mais tempo, eu tenho menos agitação, porque o clima fala de ciclos de tempo. E esse ciclo de tempo pode ser um ciclo de dentro do mês, pode ser um ciclo do dia, pode ser um ciclo do ano, pode ser um ciclo da minha vida, pode ser um ciclo muito pequeno ou muito grande. Então, eu preciso entender dentro dessa teia de ciclos, aonde que é o melhor momento, aonde que eu tenho uma abertura propícia. Vou dar um exemplo. A pandemia foi um excelente momento para a gente praticar meditação, para a maior parte das pessoas. Né? Então, na pandemia, por exemplo, eu percebi essa abertura e eu me isolei no meio do mato e eu ficava meditando. Eu literalmente meditava umas 4 horas todos os dias, 5 horas todos os dias durante a pandemia. Eu consigo manter esse ritmo hoje? Absolutamente não. Eu tenho praticamente 2 trabalhos. É impossível manter esse ritmo. Como eu tenho uma vontade muito forte, eu ainda tento praticar 2 vezes todos os dias. Às vezes eu não consigo, às vezes eu só pratico uma. Mas pelo menos uma vez eu tento praticar todos os dias. Mas por que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho uma resiliência forte, porque eu cultivei uma vontade, um caminho forte o suficiente. Tá? Cultivo esse que veio lá da pandemia.
quando eu entendi por que essa parada é tão importante pra gente, tá? Então, essa é a ideia do clima. Eu preciso entender qual que é o momento mais propício. Para algumas pessoas é à noite, para algumas pessoas é de manhã, para algumas pessoas é depois do almoço, tá? Durante um período que eu trabalhava presencial, eu meditava no horário de almoço, por exemplo. É qualquer prática que eu consigo fazer? Não. Tem práticas que você consegue fazer no meio da cidade. Tem práticas em que são de observação que você consegue fazer dentro do ônibus. Então, a gente também tem práticas diferentes, e aí onde entra a linguagem de Xiantian Rudiman. Na Xiantian, a gente aprende diversas práticas diferentes e a gente aprende a colocar cada prática em um seu devido momento, para que a gente sempre tenha algo à nossa disposição para conseguir estar cultivando independente da circunstância ao nosso redor, tá? O terreno, né? Bora lá. Então, o terreno, ele está falando o seguinte, no caso de uma autossabotagem, né? Quais são as estruturas físicas da minha casa? Por exemplo, eu tenho um espaço para meditar? Quanto tempo eu demoro para arrumar meu espaço para meditar? Eu tenho uma almofada apropriada? Consigo ficar confortável em um lugar escuro de preferência? Meu lugar de meditação tem um bom feng shui para a minha prática? Eu moro em um lugar barulhento? É possível comprar uma janela anti-ruído? Quanto o espaço físico que eu moro me ajuda ou me atrapalha a meditar? Por que é isso? Gente, é o seguinte, se meditar for ir para o meu quartinho de meditação, onde tudo está alinhado, a minha poltrona de meditação está ali e está tudo em ordem, é muito mais fácil do que eu ter que pegar minha poltrona de meditação que está no armário, que eu preciso pegar uma escada, entendeu? Tipo, eu preciso ter as coisas fácil. O espaço físico que eu tô não pode estar bagunçado. Não pode ser barulhento. Eu preciso de um lugar calmo e tranquilo. Eu tenho isso? Se eu não tenho isso, como que eu posso fazer para ter? Existem momentos do dia, e aí é onde entra a relação clima e terra, né? Céu e terra. Eu tenho momentos do dia em que eu tenho essa calma, é nesse momento que eu tenho que praticar. Eu consigo deixar as coisas de forma mais fácil para praticar? É nesse momento que eu vou praticar. Eu consigo usar o terreno para fortalecer o caminho. Como? Se você tem um quadro de meditação na frente do seu lugar de trabalho e você fica olhando para aquele quadro o dia inteiro, você inconscientemente, isso é feng shui, você direciona o seu pensamento a querer meditar. Então, você também pode criar coisas no seu terreno que te lembrem a prática de meditação e que te facilita a adquirir a disciplina. Tudo isso entra na ideia de terreno, tá bom? Então, bora para a próxima. Liderança. Liderança. No caso de uma autossabotagem, né, como é que a gente faz? A liderança, nesse caso, se refere à minha capacidade em conseguir fazer o plano acontecer. Eu tenho flexibilidade mediante inesperados? Eu consigo ser flexível e moldável? Uma vez que eu sento para meditar, eu consigo literalmente sentar e meditar? Como que a minha mente me conduz a não meditar? De que forma meus pensamentos me convencem a não praticar? Liderança é uma questão de inteligência, confiabilidade, humanidade, coragem e severidade. Quem está liderando melhor? A quem o povo está escutando mais? Eu consigo inspirar confiança em minha prática? Eu confio em mim mesmo e em meu potencial? Eu tenho coragem para meditar mesmo com dificuldades? Eu pego leve comigo quando é difícil, mas sem evitar o conflito? Vamos lá. Eu tenho duas coisas acontecendo na minha mente que eu não medito. O meu eu, que está querendo meditar e prestar atenção na respiração do ar que eu respiro, e eu tenho a minha mente agitada pra caramba, querendo bagunçar as coisas. No momento da minha meditação, eu consigo sentar e praticar a meditação? Ou a liderança dos pensamentos é mais forte e eu também estou mais interessado nos pensamentos que eu? Quem que tem mais vontade? Ou seja,
quem é que move mais aonde eu quero estar? Eu quero estar mais com os meus pensamentos ou com a minha prática de meditação? Quando eu sento para meditar, eu realmente quero meditar ali? Ou eu quero ficar olhando os meus pensamentos e ficar falando com a dona Carochinha e de como que o Spock é menos legal que o Data e eu sou inconformado em como o Data de Star Trek não é tão popular quanto o Spock. Alguma coisa aleatória que já se passou na minha mente, tá? Inclusive. E esses pensamentos aleatórios intrusivos, eles são mais interessantes que minha prática de meditação? É esse que é o ponto aqui. Entendeu? Tipo, eu consigo literalmente sentar para meditar, entendeu? É algo, gente, que eu preciso estar pensando comigo mesmo e sendo sincero. Como que eu consigo fazer para o meu eu, para minha meditação realmente ser efetiva? Como que eu consigo dar a ordem de vou meditar e isso acontecer? Eu tenho a inteligência, ou seja, eu sei meditar, sei fazer a prática de relaxamento, sei fazer o alongamento interior, sei entrar no estado de meditação? Beleza, sei fazer isso, tá? Eu tenho confiabilidade, ou seja, o meu eu, né, ele entende o porquê que aquilo é bom, eu consigo convencer o meu eu de que aquilo é necessário? Eu pego leve comigo, eu fico me dando chicotinho na minha cabeça quando o meu pensamento vem, porque isso também atrapalha. Eu tenho coragem de enfrentar os desafios e passar por uma meditação ruim e no dia seguinte sentar para meditar igual? É um pouco essa ideia. Então, eu consigo dizer, eu vou meditar e sentar e meditar, ou os meus pensamentos são mais interessantes e eles têm mais força para me desviar, tá? A Isabel mandou: tem alguma sugestão para vencer os pensamentos intrusivos e ignorá-los? E prestar atenção no ar que você respira. Com o tempo eles vão se enfraquecendo. Só não dê atenção. E isso é difícil. Ah, João, é difícil fazer isso. Por isso que você não vai conseguir fazer isso de primeira. Você vai ficar uns 3 meses praticando e aí, eventualmente, você vai tendo práticas em que você vai aprendendo a fazer direito, entendeu? Tipo, mas a instrução é essa, é prestar atenção no ar que você respira e ignorar o que vem. João, eu estava meditando e Lao Tzu desceu aqui e começou a me dar instrução. O que você faz? Você pega uma espada, você corta a cabeça dele e você senta para meditar e prestar atenção no ar que você respira. Literalmente, esse foi um exemplo que o Wagner deu para mim uma vez. E é isso, gente. O que você está fazendo ali é sentar e prestar atenção no ar que você respira. Lao Tzu não seria inconveniente o suficiente para aparecer para você enquanto você está meditando. Ele esperaria você terminar para aparecer. Ele pode aparecer em qualquer momento. Entendeu? Então, é importante que a gente tenha essa clareza de quanto eu estou conseguindo conduzir a minha prática. E aí, João, não estou. Então busca orientação, faz uma pergunta, como por exemplo a Isabel acabou de fazer, onde ela pergunta como que a gente lida com os pensamentos intrusivos. Simplesmente ignora e presta atenção no fluxo da respiração, eles vão perdendo força. Você confia nessa instrução? Aí é onde entra a confiabilidade. Quando tem um tratado, um dos mais importantes de meditação, é o tratado de Smat Sanzen, ele diz que no caminho da meditação, a confiança é a estrutura. Ele chama uma palavra bonita, chama pendúnculo da flor. O pendúnculo é a estrutura que sustenta a flor de florir. A flor seria a consciência iluminada. A confiança nos ensinamentos é similar a essa estrutura mais dura e mais rígida que permite a flor de desabrochar. Se você não confia nos ensinamentos, você não vai segui-los. E se você não os segue, você não vai ter a estrutura para conseguir fazer com que essa flor desabroche. Então, eu preciso confiar nos ensinamentos, eu preciso confiar na técnica, eu preciso ser humano e entender o meu limite, eu preciso entender até onde eu consigo e até onde é demais. Tá? O Claudio mandou aqui que nas minhas meditações, quando eu lembro, eu literalmente peço licença aos pensamentos e volto o foco para a respiração. Mas admito que muitas vezes me esqueço e me pego envolvido nos pensamentos. E faz parte. E aí o que a gente faz quando isso acontece?
a gente não fica com um chicotinho em cima da gente. A gente fala assim, pô, tá bom, aconteceu, agora bora voltar para a prática. O problema é quando a gente é humano demais e a gente não é severo. Ou seja, a gente não consegue fazer isso. Tá bom, agora eu vou voltar para a prática. E a gente só embarca lá e quando a gente vê, a gente está na nave lá da Enterprise lutando contra os Romulans. Entendeu? Então, isso também não é o ideal. Eu estou dando muita citação de Star Trek, né, que acho que só quem realmente é de Star Trek vai conseguir entender. Mas, enfim. Então, essa é a ideia aqui. Eu preciso ter esse equilíbrio, né? A Ana disse que pedir licença é um jeito que traz harmonia a ir contra esses pensamentos. Quanto mais se luta incisivamente, mais forte eles ficam. Exato. Exato. O ideal é deixá-los ir, deixá-los ir. Mas assim, isso é o que o taoísmo traz, tá? Algumas linhagens budistas, elas trazem a ideia de você ir contra mesmo, de você tentar lutar contra. Faz parte, cada caminho tem seu jeito. O que é importante é ter confiança no seu caminho e ter confiança na metodologia que o seu mestre te passa, na metodologia que a sua linhagem te ensina, tá? Isso é bem importante, tá? Então, bora para a próxima. Disciplina. Tá? No caso de uma autossabotagem, como é que funciona? Eu tenho mecanismos para garantir que o que eu decidi ser melhor para mim aconteça. É preciso eu entender quanto eu estou conseguindo me manter firme ao planejamento traçado. De nada adianta eu mensurar forças e fraquezas, criar todo um planejamento e eu não conseguir seguir ele. Eu preciso ter um calendário de anotações em que eu vou anotando para verificar o meu progresso. Isso ajuda nessa ideia de gamificação. Isso ajuda na ideia também de você entender se você está ganhando ou perdendo. Isso te ajuda a ter controle do que você está fazendo. E isso é muito importante. Por quê? Se você tem isso, você vai conseguir anotar suas dúvidas, você vai conseguir anotar os pontos fortes, você vai conseguir ter mais clareza do seu progresso. E isso fortalece a sua moral. Se você não tem uma disciplina forte, você dificilmente vai ter força de vontade para permanecer no caminho a longo prazo, tá? Então é um equilíbrio entre as coisas aqui. Então, quais perguntas são boas de fazer para você mesmo? Você consegue respeitar as regras que você criou para o seu plano acontecer? Quando você não consegue, existe algo que te lembra que você não conseguiu? Você tem mecanismos de autocobrança? Então, essas coisinhas aqui são importantes. O mecanismo de autocobrança não pode ser muito rígido, mas ele deve existir, tá? Quando eu consigo, né, quando eu tenho dificuldade, eu tenho algo que me mostra que eu não consegui, eu tenho eu tenho como entender como que eu estou progredindo. E aqui, gente, é importante que, se por exemplo, eu me propus a meditar uma vez por semana, tá? Eu consegui fazer isso, tá? Então isso aqui é importante. João, no taoísmo temos técnicas meditativas focadas em visualização, como por exemplo no Tantra? Sim, nas práticas, mas a gente não chama de meditação, tá? Nas práticas mais religiosas, a gente vai ter técnicas de visualização para incorporar as divindades da gente. Não é uma incorporação estilo Umbanda, mas é, por exemplo, você tem um símbolo que representa a divindade, que a gente tem um nome específico que me foge a cabeça nesse momento, e aí você faz a prática da recitação do mantra visualizando essa imagem. E isso ajuda a trazer aqueles benefícios, trazer essa sabedoria da divindade dentro da gente, a despertar essa divindade dentro da gente, né? Então a gente tem sim, mas é mais pro taoísmo religioso, tá? Isso não é tanto no taoísmo só de alquimia. Eu acho que devem ter práticas de alquimia que tem isso, não são todas as linhagens, mas tem. A Eva, nos módulos mais avançados, em que eu também não cheguei, ela tem um curso chamado de Evocar Mundos, em que ela brinca com o poder que a mente tem de criar realidades. E ela ensina a gente, através da visualização, de criar realidades e moldar a realidade que está ao nosso redor. Tá? Então, isso existe também. Mas a gente não chama de meditação. Acho que esse que é um ponto aqui, tá? Então, bora lá. Então, se você tem um cronograma, você está conseguindo seguir esse cronograma?
Me propus a meditar 3 vezes, não consegui. Tá, faz uma avaliação. Você não conseguiu por quê? Porque você foi preguiçoso e dava para fazer e você não fez? Ou porque 3 vezes é demais? Seja sincero com você, seja humano com você, para conseguir criar um caminho que você consiga a ter uma rigorosidade, a conseguir ter uma disciplina que você consiga arcar. Tá? A pior coisa que tem é cobrar-se de algo que você não consegue arcar, porque isso destrói a vontade, isso destrói o caminho, isso vai fazer com que você tenha ranço, você tenha preguiça daquilo. É muito comum isso para pessoas que, por exemplo, estão largando vícios. E especialmente pessoas que estão, por exemplo, querendo mudar hábitos alimentares. A pessoa tenta fazer o regime uma vez, não consegue, tenta fazer outra, não consegue. E se ela não tem uma forma de ir implementando aos poucos a mudança, ela acaba pegando raiva de fazer regime e isso acaba tendo um efeito oposto na vida dela, em que ela acaba se pegando um ranço mesmo daquilo, quando na verdade é algo que faz bem para ela, tá? Então bora para a próxima. Aí, gente, para além da meditação, eu trouxe um exemplo aqui para a gente abordar isso para outras coisas, tá? Então, isso daqui foi um atendimento que eu fiz há uns anos atrás, eu acho que foi isso lá para 2021, e era uma pessoa fumante, que queria parar de fumar. Era fumante há 25 anos, tá? E eu atendi essa pessoa com arte da guerra. Ela veio para fazer acupuntura e eu trabalhei com ela como arte da guerra, literalmente. Então, como que foi? É uma pessoa de 25 anos que queria parar de fumar, costuma fumar com os amigos, especialmente quando vai ao bar, acorda e fuma junto ao café e no emprego usa o cigarro como válvula de escape para poder ficar uns minutos longe do trabalho. Então eu perguntei para ele como que era o hábito dele com o cigarro, tá? Então foi isso que ele respondeu. Ele é ansioso e quando está mais ansioso fuma mais do que o comum. Tem um filho pequeno e evita fumar na frente do filho. Nunca teve problemas de saúde, mas sente que poderia melhorar sua qualidade de vida ao parar de fumar. Então vamos entender isso aqui no nosso quadrinho. Então, como que a gente vai entender? Pessoa fumante, vamos lá. Pelo caminho, o inimigo é o próprio vício e a dependência. E qual é o caminho que pode ajudá-lo? O filho e a vontade de melhorar a sua saúde. Qual que é o problema aqui? Ele nunca teve problema de saúde. Como ele nunca teve problema de saúde, existe uma tendência dele não ter uma motivação forte o suficiente para querer melhorar. Percebe a ideia? Como ele se vê como saudável, ele não tem um motivo, ele não tem uma motivação forte o suficiente para querer mudar. E o vício é uma baita motivação para querer fumar. O vício é a força que o inimigo tem para convencê-lo de que ele precisa fumar. O filho é uma força que, no caso dele, era muito próspera para ele se segurar como uma fonte de motivo para ele conseguir largar o vício. Tá? A ideia de clima. Manhã e trabalho são os momentos do dia mais perigosos. Isso significa que, nesse momento, os inimigos estão mais fortes. Ele precisa dobrar a atenção para impedir que os inimigos vençam. E não adianta ele querer ter grandes avanços nesse período, porque vai ser dificultoso. Qual é a parte de clima que beneficia ele? Depois de 2 semanas sem fumar, ou depois de um tempo diminuindo o uso do fumo e ficando 2 semanas sem fumar, a força do nosso inimigo é menor. Então, a força da vontade que vem de querer fumar quando surge a neura da dependência é menor. Então, ele tem o tempo como aliado. Se ele ficar um período longo sem fumar, isso o beneficia. Então, isso é uma coisa que a gente leva em consideração. O terreno, a facilidade de acesso ao cigarro. Se o cigarro está no bolso dele, é mais fácil ele fumar do que se o cigarro estiver numa caixinha trancada com um cadeado. E literalmente isso foi o que eu fiz ele fazer. Eu fiz ele ter uma caixinha que ele guarda na bolsa e ele trancava o cigarro com um cadeado. Se você tem um cigarro no seu bolso, o movimento de você pôr a mão no bolso e fumar era muito rápido, muito fácil.
Quando ele precisava pegar o cigarro na caixinha que estava trancada com cadeado, ele gastava um tempo do caramba e nesse tempo ele repensava. Cara, será que eu quero mesmo? Será que isso vai me fazer bem de verdade? Olha como que a gente consegue moldar a matéria, a coisa física ao nosso redor para facilitar a gente chegar no nosso objetivo. Tá? Então essa é uma ideia de terreno aqui. Liderança fortíssima do cigarro. Tá há 25 anos vencendo. Literalmente há 25 anos vencendo. E a liderança dele é fraca. Por quê? Ele não tem a capacidade de comandar, de coordenar as ações. O vício é mais forte. A hora que o vício bate, a razão perde o sentido e ele vai fumar. Então é muito difícil, é um ponto fraco aqui, tá? Como que é a disciplina? A disciplina do cigarro é fortíssima. É uma rotina muito bem estabelecida. E a disciplina dele de parar é fraquíssima, porque é uma rotina nova que ele precisa estabelecer, tá? Então, gente, a partir disso daqui, o que que eu tenho? Eu tenho um diagrama de forças e fraquezas. A partir disso, a gente molda a nossa estratégia. Como que a gente pode fazer essa estratégia aqui? Tá, então eu sei quais são as forças do meu inimigo. Qual que é o lugar em que eu tenho um pouco mais de força? O lugar que eu tenho mais força é no caminho. Apesar de não parecer, mas é ali que eu tenho mais força. Então, eu preciso melhorar a vontade dele de querer parar de fumar pelo filho e de querer melhorar a saúde. Se eu conseguir fazer isso, eu vou usar esse camarada como meu aliado para conseguir ir fortalecendo as minhas outras forças e ir enfraquecendo aos poucos o meu inimigo. É uma guerra que, como o inimigo é mais forte do que eu não posso lutar de cara. Eu não posso pegar essa pessoa e dar um tratamento de choque e deixar ela sem cigarro. Isso geralmente não é fácil, isso gera problemas. Ah, João, mas o meu vizinho fez assim. Eu te garanto que ele tentou parar de fumar muitas vezes antes. Eu te garanto isso. É muito difícil alguém, de repente, do nada, resolver parar de fumar e parar. Muito difícil. Acontece, porque existem pessoas que têm uma liderança interna muito forte e que têm uma força de vontade muito forte. Mas isso não é o habitual. O habitual é a pessoa tentar parar de fumar várias vezes até que eventualmente ela consiga, tá bom? Então, como foi que a gente fez, tá? O plano de ação, então, vai consistir em usar o caminho para fortalecer o restante. É preciso ir mensurando quanto o restante vai se fortalecendo com o tempo, para sentir que seus esforços valem a pena. A nível de caminho, é importante se conscientizar dos benefícios da saúde. E aí, uma coisa que eu sugeri para ele é fazer um exercício físico semanal para ele sentir na pele que, apesar de que ele não tem problema de saúde, a saúde dele está debilitada. Então eu mandei ele pular corda e para ele ver quanto o pulmão dele estava afetado. E aí como que a gente fez? A gente foi diminuindo, ele fumava 2 maços por dia, pra você ter uma ideia do quanto esse cara fumava. A gente foi diminuindo a quantidade de cigarro semana por semana. E aí ele foi percebendo quanto que ele conseguia pular mais de corda quando ele fumava menos no dia. E quando ele foi percebendo isso trouxe mais ânimo para que ele parasse de fumar. A nível de terreno, uma outra coisa que a gente fez, que eu esqueci de mencionar, foi que a gente mudou a rota dele de ir para o trabalho. Antes ele ia para o trabalho e passava na frente de uma banca onde ele comprava o cigarro. Então eu fiz ele fazer uma outra rota, né, em que ele não passava na frente dessa banca e aí ele tinha mais dificuldade de ir comprar o cigarro. Era mais difícil de comprar o cigarro. Manter o cigarro longe do bolso em lugares que você demora para pegar. A ideia ali do cadeado que eu falei. E, especialmente, isso também foi bem importante, isso também foi muito relevante, eu incentivei ele a evitar a sair com os amigos nos primeiros meses, porque era ali onde ele acabava consumindo quantidades muito altas de nicotina. Então, a gente precisava ir enfraquecendo a vontade do inimigo, que é enfraquecendo o vício. Então, eu precisava ir diminuindo a quantidade de nicotina circulando no sangue dele. Então, ele precisava evitar fazer essas saídas, justamente, né, para evitar esse consumo da nicotina. Né? A nível de liderança, é ser suave consigo e com o processo, ir parando de fumar de forma gradual e manter
uma lista de quantos cigarros ele fumou no dia. Então eu pedi para ele metrificar isso. Ter como acompanhar seu progresso é importante. Eu sou da área de dados, né? Na área de TI, eu trabalho na área de dados. Eu montei um Power BI para ele ir preenchendo um Excel e ele ver graficamente quantos cigarros ele estava fumando para ele conseguir ver o progresso dele, tá? É bastante específico, mas isso trazer essa ideia para o visual ajuda, dependendo das pessoas, tá? Ajuda bastante, tá? Ter como acompanhar seu progresso é importante, ir anotando as dificuldades. Autoconhecimento é tudo aqui para você saber seus limites, saber quais são as suas forças, saber se cobrar, saber ser disciplinado, saber ser severo consigo. Tudo isso foi importante também para a gente ir conversando, tá? Como é uma luta em que o inimigo é muito mais forte do que ele, eu precisava de tempos em tempos ir conversando com ele para ir direcionando, tá? Para a gente ir caminhando em conjunto para que ele parasse de fumar. A nível de disciplina, manter as metas acessíveis, que traz a ideia de ser suave consigo e garantir que vai conseguir bater as metas. Não bater sua disciplina desmoraliza a liderança, cuidando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com metas excessivas. O clima é o melhor amigo dele, porque com o tempo ele vai ver que o processo fica mais fácil. E aí ele só precisava evitar o café da manhã. Então, eu falei muito para ele isso, de tipo, tomar o seu café da manhã indo para o trabalho. Monta o pão e come o pão no caminho do ônibus, sabe? Para que ele consiga não ter esse tempo da pausa com a xícara de café e o cigarro na mão, tá? E aí também uma coisa que eu sugeri é ele colocar mais tempo com o filho dele, porque se os momentos com o filho favoreciam ele a fumar pouco, era favorável colocar mais momentos com o filho dele. Dessa forma, a gente fortalece tanto o comandante, né, como usa o clima, usa o tempo, né, também como um aliado, tá? Então, gente, eu trouxe esse exemplo por quê? Porque assim, é, é, além da meditação, a gente também tem um outro exemplo de como a gente aplica isso, tá? É um conhecimento muito útil, muito fácil de aplicar, de certo modo, não é tão difícil assim. Difícil é ser disciplinado com vocês mesmos. E eu gostei tanto dessa aula que, eventualmente, talvez eu até monte um curso de arte da guerra, trazendo o restante, trazendo as outras partes também, e como que isso funciona como um todo, tá bom? Eu vou tirar aqui a gravação e aí a gente pode trocar ideia aqui no grupo, tá? Para quem não tá no grupo, manda uma mensagem ou entra ali no grupo em que a gente tem as aulas ao vivo e a gente tira as dúvidas, etc. Hoje, porque a aula foi um pouco mais longa, a gente não vai ter, mas normalmente a gente tem as meditações taoístas logo no final, que ajudam também a seguir o caminho, tá bom? E é isso. Agradeço se você ficou até aqui e até a próxima.